Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura ou profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada pode nos separar do amor de Deus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Uma alegria estar aqui mais uma vez com você. Que Deus te dê uma semana abençoada. Que Deus te dê uma semana maravilhosa. Que a boa mão dele esteja com você, te conduzindo, te livrando do mal, guardando a sua vida e te abençoando. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Vamos orar? Uma breve oração. Peça a Deus que fale ao seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração e que você não lute contra ele. Quando o Espírito falar, que você não lute contra ele. Vamos orar. Senhor, obrigado por sua presença, por esse tempo tão precioso. Nós queremos consagrar ao Senhor a nossa semana. Queremos consagrar ao Senhor tudo que nós vamos fazer. Te pedimos que nos abençoe, que nos livre do mal, que a mão do Senhor, a boa mão do Senhor esteja sobre nós, sobre a nossa casa. Nesse momento que dedicamos ao Senhor, nesse pequeno culto, te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração e que o Senhor receba a gratidão do nosso coração por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, oramos por Ele também, agradecemos. Amém. Deus sempre mantém uma porta aberta. Olha que coisa maravilhosa. Você pode ter a certeza, em todas as situações, em qualquer circunstância, Deus sempre mantém uma porta aberta. Quando eu era novo, vivia lá com os meus pais, não era casado, era uma coisa impressionante. Você pode achar muito curioso. Nós éramos 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, e nós vivíamos muito na rua. E sabe o que era mais interessante de tudo isso? A porta da minha casa, o portão e a porta da minha casa sempre estavam abertas. Qualquer hora que você chegasse lá, e a gente não usava chave.
Abri o portão, abri a porta. E quando eu falei essa frase aqui, que é o tema da nossa mensagem, eu lembrei desse tempo da minha vida. E eu ficava impressionado depois, né? Ficava impressionado pensando assim, meu Deus, o meu pai e minha mãe sempre mantinham a porta da casa aberta. Deus sempre mantém a porta aberta. O texto que nós lemos hoje, para começar a nossa reflexão, nos diz que há uma luta, uma guerra entre os seres humanos e o Espírito Santo de Deus. Na verdade, entre o indivíduo, né, o ser humano Cícero e o Espírito Santo de Deus. Sempre quando eu leio o Evangelho, quando eu lia e ainda leio, eu ficava muito impressionado como que as pessoas podiam naquele tempo resistir a Jesus. As pessoas viam Jesus fazer milagres, curar enfermos, libertar pessoas, as pessoas ouviam a mensagem maravilhosa de Jesus, mas elas resistiam a essa mensagem, elas resistiam a Jesus e aquilo que Jesus estava a fazer. E eu fico pensando como é possível recusar tanto amor, como é possível reprovar Jesus, reprovar o que Jesus fazia e recusar o seu amor. A Bíblia nos informa que a nossa natureza, afetada pelo pecado, rejeita a palavra de Deus, rejeita a mensagem de Cristo, rejeita o testemunho do Espírito no nosso coração. E nós temos muita dificuldade para nos submeter ao Espírito Santo de Deus. Atender aos desejos da carne é descer para o abismo, é caminhar para o abismo. E quando eu penso isso, né, que atender aos apelos da carne, fugir da presença de Deus, é descer ao abismo, atender aos apelos da carne é fugir da presença de Deus, eu me lembro de Jonas. O livro de Jonas, no capítulo 1, no versículo 1 a 3, não vou falar para você da história de Jonas. Nós vamos falar brevemente apenas de uma escolha que Jonas fez. Mas o livro de Jonas, no capítulo 1, nos versículos 1 a 3, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Olha que coisa terrível. Jonas, um profeta rebelde, desobediente, tem intimidade com Deus, conhece Deus, ouve a voz de Deus, mas se dispõe a desobedecê-la. E o texto diz que Jonas desce para Jope. Se você observar no nosso relacionamento com Deus, as Escrituras sempre vão se referir àqueles que vão para Jerusalém, onde é a cidade de Deus, Jerusalém um símbolo, onde está o templo, onde está a arca com a aliança, né, com as tábuas da aliança, e o propiciatório, que é onde Deus manifesta a sua glória e fala com o seu povo. Então, todas as vezes que nós vamos para Jerusalém, nós estamos subindo. Todas as vezes que nós andamos para a direção de Deus, nós subimos. E todas as vezes que nós nos afastamos da presença de Deus, nós descemos. Assim a Bíblia retrata. Por isso, quando Jonas decide se afastar da presença de Deus, ele desce para Jope. Jonas se dispôs a ir para longe da presença do Senhor em seu desejo de fugir da presença de Deus. Quando ele foge da presença de Deus, Jonas então vai descendo e descendo cada vez mais. Se você ler o livro, que é bem curtinho, tem 4 capítulos, Jonas
em primeiro lugar, desce para Jope, que é uma cidade. Depois, quando ele compra a passagem e entra no navio, Jonas desce para o porão do navio. Quando decide se afastar de Deus, Jonas vai descer cada vez mais. Jonas está no porão do navio, dormindo, e Deus manda o juízo, manda uma violenta tempestade que bate com força naquele navio. O navio está pronto de virar, Jonas está dormindo. Muitas vezes acontece assim, né? Deus está sacudindo a nossa vida e nós estamos dormindo. Nós estamos alheios aos apelos de Deus, mesmo que sejam gritos, mesmo que sejam apelos como esses, né, que sacodem a gente, e nós continuamos descendo. Jonas desce para Jope, Jonas desce para o porão do navio e ele dorme. À medida que ele desce, ele dorme. E a situação vai ficar pior ainda, porque os marinheiros descobrem Jonas dormindo, perguntam: quem é você? O que você está fazendo aqui? Quem é o seu Deus? Não é possível que você fica dormindo aqui, nós estamos quase morrendo. E eles então descobrem que a responsabilidade por tudo aquilo ali que estava acontecendo era de Jonas. Jonas fala com eles: me lança no mar que tudo isso vai terminar. E eu não vou dar detalhes, depois você lê o livro lá, que é muito bom. E eles lançam Jonas no mar. E Deus preparou um grande peixe, e esse grande peixe engole Jonas. E Jonas vai parar então no fundo do abismo. Jonas vai descer nas profundezas do mar. Quando nós nos dispomos a sair da presença de Deus, nós descemos cada vez mais. Da presença de Deus para Jope, de Jope para o porão, do porão para as profundezas do oceano. Ao falar sobre isso, Jonas, no capítulo 2, no versículo 5, ele diz assim, numa oração: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Toda resistência contra o Espírito de Deus, toda tentativa nossa de fugir da presença de Deus é caminho para o abismo. É uma descida para o abismo. Ninguém melhora, ninguém vai melhorar, ninguém vai solucionar problema, ninguém vai se libertar de angústias, de depressões, de tristezas quando se afasta de Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, o texto do livro de Salmos, no capítulo 42, no versículo 7, diz que um abismo chama o outro abismo. É exatamente isso que nós testemunhamos na vida de Jonas. Ele vai se afundando cada vez mais. Parece que Jonas está buscando o fundo do poço e ele vai parar lá no abismo. O que nós devemos fazer quando nós percebemos que a nossa vida é um descer contínuo, que nós estamos nos afundando cada vez mais? Às vezes nós estamos buscando alegria e em vez de alegria nós encontramos abismos. Às vezes nós estamos procurando prazer e em vez de prazer nós estamos descendo para o abismo. Algumas pessoas vão buscar na bebida, na droga, no sexo, no adultério, na prostituição, meu Deus, e tantas coisas, atendendo os prazeres da carne, lutando contra Deus. Nós vamos descer e descer e descer. Às vezes chega num ponto em que a gente pensa que não há jeito mais, porém Deus sempre mantém uma porta aberta. Como Deus é maravilhoso. O que nós devemos fazer quando nós então percebemos que nós estamos lá no fundo do abismo e que a resposta que nós buscávamos nós não encontramos? O que nós devemos fazer? O que nós podemos fazer? Jonas, no capítulo 2, nos versículos 1 e 2, ele está a orar e ele ora assim: então Jonas
do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus, do fundo do abismo, do lugar mais profundo, onde parecia que Deus não alcançaria. A Bíblia diz que Jonas clamou ao Senhor, Jonas gritou ao Senhor. Se você ler a história, você vai ver que não foi nem no primeiro dia, nem no segundo dia, foi no terceiro dia. Imagina a angústia, o pavor da morte, meu Deus, o desespero, mas lá no fundo do abismo, no ventre do grande peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Olha que coisa maravilhosa. Não interessa a situação, o drama, o tamanho do problema, as circunstâncias. Meu Deus, não interessa o que você está passando. Não interessa se alguém disse assim, não tem jeito. Se o médico falou, não tem jeito. Se o seu amigo falou, não tem jeito. Se o seu pai disse, não tem jeito. Não interessa o que o homem disse. Se o homem disse, fim da linha. A Bíblia diz que lá do fundo do abismo, do ventre do peixe, no terceiro dia, Jonas gritou e o Senhor o ouviu. Deus sempre mantém uma porta aberta. O que Jonas merecia? Por causa da sua atitude de desobediência, rebeldia, ele merecia correção. O que Deus ofereceu para Jonas? Quando Deus manteve a porta aberta, Deus ofereceu para Jonas misericórdia e graça. Ele merecia correção. Deus lhe deu misericórdia. Deus estendeu a mão e o ouviu. Jonas capítulo 2, versículo 7. Olha esse texto, quando tudo parecia perdido e Jonas merecia correção, ele disse assim, no versículo 7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Deus sempre mantém a porta aberta. Deus é o Pai misericordioso que sempre corre na sua direção para te acolher, para te abraçar, para te perdoar, para cuidar de você. O tempo é esse. Nós vivemos um tempo em que a porta está aberta, a porta da graça, a porta da misericórdia está aberta. E Deus deseja que você volte, Deus deseja que eu volte, é desejo do coração de Deus que nós voltemos para Ele. Não importa o quanto você se afastou de Deus, o quanto você desceu ao abismo, o quão sério é a sua situação, Deus sempre mantém a porta aberta. Deus sempre espera. Ele não apenas mantém a porta aberta, mas Ele anseia pelo seu retorno. Ele espera que você volte. E a palavra de Deus nos diz que nada pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo o abismo, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus diz assim: eu sou a porta. E eu comecei essa nossa mensagem dizendo: Deus sempre mantém a porta aberta. E essa porta é o próprio Cristo que estende as mãos e te recolhe, te acolhe e te traz para fora. Louvado seja Deus. Quando Jonas diz: quando desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Eu não sei qual é a situação, a sua. Talvez você esteja muito bem. Talvez a sua vida esteja uma maravilha. Louvado seja Deus.
mas é possível que em algum momento da sua vida as coisas não fiquem tão boas. Então, mesmo quando as coisas não estiverem tão boas, lembre-se que Deus sempre mantém a porta aberta, é o desejo dele, que você, onde você estiver, você se lembre do Senhor e invoque o nome dele. Graças a Deus por sua misericórdia. Deus sempre mantém a porta aberta. Deus não rejeita, nunca rejeitará um coração quebrantado e contrito, que invoca o nome dele, que clama o nome dele. Dimas, o ladrão crucificado, naquela situação terrível, condenado à morte, morrer para ele era uma questão de tempo, pouco tempo, mas ali no fundo daquele abismo, ele se lembrou do Senhor e clamou ao Senhor por socorro. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Como a porta está sempre aberta até no último instante, o Senhor respondeu para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meu irmão, minha irmã, não interessa qual a sua situação. Há esperança para você. Há esperança para mim. Há esperança para todos aqueles que param de resistir ao Espírito, que param de lutar contra Deus, que se lembram dele e invocam o seu nome. Lembre-se sempre, escreva em algum lugar para você não esquecer. Coloque no status do seu WhatsApp, coloca no status do seu Facebook, onde você quiser, mas anota num lugar para deixar visível. Deus sempre mantém a porta aberta, e a porta que o Senhor nos enviou é o seu Filho Jesus Cristo. Eu sou a porta. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor sempre mantém a porta aberta. Nós queremos te pedir, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, não nos deixe fugir da sua presença. Deus, nós não queremos descer para o abismo, segura-nos com sua mão, previne-nos, ó Deus, de afastar do Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia desse irmão, dessa irmã que ora comigo. Às vezes ele está numa situação onde ele não vê saída. Pai, mas o Senhor pode nessa hora, por meio do seu Espírito Santo, falar ao coração dele: há saída, invoca o meu nome, eu estou aqui, Jesus, o Senhor que é Emanuel, Deus presente, que o Senhor se faça presente agora, por meio do seu Espírito, falando ao coração de cada um de nós, nos convencendo que o Senhor é bom, que a sua misericórdia se renova a cada manhã, que a porta está aberta. Fala, Pai, ao coração de cada pessoa. Eu te peço no nome de Jesus, e eu quero, Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, levantar as minhas mãos para abençoar o meu irmão, a minha irmã, abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, para declarar que nenhuma arma forjada contra ele prosperará, para declarar, Deus, o caminho dele aplanado, que o Senhor remova do caminho dele todo o tropeço, livra de toda cilada, de todo laço, de todo engano, de toda mentira, ó Deus, de toda palavra de maldição, de inveja, que o Senhor traga a bênção do Senhor sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, que esta seja uma semana maravilhosa, que o seu Espírito Santo conduza dizendo: este é o caminho, anda nele. Que o Senhor abençoe e abençoe a sua casa, os seus amados, que a boa mão do Senhor esteja sobre nós. Assim, Deus, em nome de Jesus, seu Filho, eu abençoo o meu irmão, a minha irmã, a sua casa, a sua semana, para que tudo vá bem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Lembre-se, mais uma vez, Deus sempre mantém a porta aberta. Te vejo na próxima semana e que Deus te dê, como orei e declarei em nome de Jesus, uma semana de vitória.